Saudações a todos em nome da Associação Nacional de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Sejam bem-vindos a essa webconferência intitulada Prevenção do Uso Indevido de Medicamentos Prescritos na Comunidade Latina. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e assistente social clínica licenciada nos Estados Unidos. Eu vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português desta webconferência que foi originalmente preparada em inglês por Dolca Michele Zelaya, coordenadora de projetos para o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Antes de introduzi-los a palestrante que originalmente apresentou esta conferência de hoje, aqui estão algumas breves instruções que foram seguidas ao gravar essa apresentação ao vivo. Esta webconferência foi gravada e também será arquivada para reprodução futura. E está sendo gravada também em espanhol. Ao término da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas que foi gerada durante a apresentação ao vivo em inglês. E eu as traduzi aqui também e peço que fiquem até o final para escutar as informações novas que surgiram nessa sessão de perguntas e respostas. E, além disso, há uma entrevista, uma pesquisa de satisfação a ser completada ao final desta webconferência. Então, no último slide vai aparecer um link para você clicar e completar uma pesquisa de satisfação a respeito deste webinar. Então, vamos começar apresentando o Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, que é vinculado à Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NLBHA. Essa é uma associação sem fins lucrativos, localizada no Novo México. Essa associação foi criada para atender a necessidade de uma voz nacional unificada para a população latina no campo de saúde mental e para chamar atenção para as grandes disparidades existentes nas áreas de acesso, pesquisa baseada em práticas e pessoal efetivamente treinados. O Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, chamado PTTC, é parte de uma rede e é um recurso multidisciplinar internacional para profissionais da área de prevenção. Foi criado em 1993 pela Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, SEMSA. A rede PTTC é composta por 10 centros de abuso de substâncias e saúde mental, 6 centros internacionais de HIV, financiados por PEPFAR, 2 centros de áreas de foco nacionais e um escritório de coordenação da rede. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, América, Samoa, Ilhas da Micronésia e Ilhas Marianas. A parte do HIV/AIDS internacional atende ao Vietnã, Sul da Ásia, África do Sul e Ucrânia. Aqui você verá um mapa do PTTC nos Estados Unidos. O Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção tem um foco nacional nas comunidades latinas e hispânicas e na força de trabalho que presta serviços a essas comunidades. A PTTC conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, que é o diretor do projeto, Alex Santos, assistente administrativo executivo, e Dolca Michele Zelaya, que é a coordenadora do projeto. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias também é afiliada ao PTTC. Ao final deste webinário, você vai ver informações de contato para a equipe do PTTC e também
da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias. Agora, eu farei uma introdução à palestrante desta webconferência, Diana Plazas. Diana Plazas é originária de Bogotá, Colômbia, e veio para os Estados Unidos em 1999. Diana recebeu sua certificação especializada em prevenção em 2013 e seu diploma em psicologia com concentração em abuso de substâncias em 2017. Diana iniciou seu trabalho em prevenção em 2010 na CETPA, em Georgia, a única agência latina de saúde mental. Em 2012, ela tornou-se coordenadora estadual do projeto de prevenção ao álcool, onde dirigiu o desenvolvimento do projeto e supervisionou os programas bilíngues e biculturais de prevenção ao álcool. Em 2013, Diana tornou-se diretora do projeto financiado pelo Geração RX, ou Gen RX, que foi criado em resposta à epidemia de abuso de medicamentos controlados nos Estados Unidos. Sediado na Geórgia, o objetivo é evitar o abuso de drogas e de prescrição entre jovens de 12 a 25 anos, em 3 municípios da Geórgia. Diana lidera os esforços no condado, concentrando-se no desenvolvimento de estratégias e soluções para resolver o problema nas comunidades hispânicas e latinas. O trabalho de prevenção de Diana foi reconhecido pela Academia de Artes e Ciências de Televisão 2 vezes. Primeiro, em 2014, Diana e seus colegas no projeto de prevenção ao álcool receberam um Emmy Award por seu documentário bilíngue sobre prevenção ao álcool. E, novamente, em 2016, receberam um Emmy pelo documentário de medicamentos controlados chamado Medicamentos Legalmente Perigosos. Em 2017, Diana recebeu o Prêmio de Prevenção do Conselho de Álcool e Drogas. Diana está atualmente buscando seu credenciamento como terapeuta para pessoas com problemas de abuso de substâncias. Diana Plazas é diretora do programa Gen RX, Geração RX, na CETPA, em Norcross, Geórgia. Ela é uma especialista certificada em prevenção e tem trabalhado nesse campo desde 2010. A apresentação de hoje é sobre o trabalho dela na prevenção do abuso de medicamentos sob prescrição na comunidade latina. Esse programa ela tem conduzido nos últimos 6 anos e faz parte do Departamento de Prevenção da CETPA. CETPA é uma organização sem fins lucrativos e clínica de saúde mental que é especializada em saúde mental, tratamento de drogas e problemas emocionais, bem como fornecer serviços de prevenção, incluindo programas de juventude, como o Mixtura, clube de prevenção e programas nutricionais. Falando então sobre o programa Geração RX. Esse programa é uma iniciativa para evitar o uso indevido ou abuso de drogas sob prescrição na comunidade. Esse programa foi financiado pelo Departamento de Saúde Mental e Deficiências de Desenvolvimento do Estado da Geórgia e visa educar o público sobre o uso adequado de medicamentos prescritos, o armazenamento e descarte adequados dos medicamentos. Gen RX é uma proposta à epidemia crescente do abuso de drogas sob prescrição entre adolescentes e adultos jovens no estado da Geórgia. São 3 municípios escolhidos para trabalhar com este programa no estado: Catoosa, Early e Gwinnett, que é o condado onde Diana Plazas trabalha. Em 2013, o Departamento de Saúde Mental e Deficiências de Desenvolvimento da Geórgia, que é chamado
DBHDD, realizou um estudo no estado da Geórgia sobre o mau uso de medicamentos sob prescrição. Os resultados mostraram que a Geórgia é um dos principais estados a exportar medicamentos sob prescrição no país. Uma das principais ferrovias usadas para transportar esses medicamentos é a Interestadual 85, que passa pelo condado de Guiné. Além disso, o relatório mostrou que a comunidade hispânica tinha o menor nível de consciência do problema. E foi por isso que o DBHDD buscou a CETPA como um recurso para começar uma estratégia de conscientização para ajudar a comunidade latina, especialmente porque Guiné tem a maior comunidade hispânica na Geórgia. Esta iniciativa começou dentro de 4 das 12 cidades em Gwinnett County, no condado de Gwinnett. Nesta tabela, na sua tela, você pode ver a população do condado de Gwinnett e as 4 cidades onde eles começaram o programa em 2013, as quais foram Lawrenceville, Duluth, Norcross e Lilburn. O Departamento de Saúde Mental e Deficiências de Desenvolvimento da Geórgia e CETPA seguiram o método SAMHSA, que é o Departamento Americano de Administração de Serviços Relacionados ao Abuso de Substâncias e Saúde Mental. Esse modelo foi usado para verificar a prontidão da comunidade e encontrar melhores estratégias para trabalhar com o condado de Gwinnett. Esse método usa um processo de 5 etapas estabelecidas para promover o desenvolvimento de jovens, reduzir comportamentos de risco, criar recursos e resiliência e evitar problemas comportamentais durante todas as fases da vida. Sustentabilidade e competência cultural são a base para cada etapa do quadro estratégico de prevenção. Este modelo requer sistematicamente avaliar as necessidades de prevenção com base em dados epidemiológicos, construir competências e capacidade para a prevenção, elaborar um plano estratégico, implementar programas, políticas e práticas comunitárias eficazes de prevenção e, por último, avaliar o impacto do que foi implementado para obter resultados. Para coletar informações sobre o estado da Geórgia e o condado de Gwinnett, foram utilizados 6 grupos focais em espanhol e alguns dados nacionais e estaduais. Essa avaliação de necessidades constatou que os hispânicos no condado de Gwinnett estavam no nível mais baixo de prontidão comunitária, nível 1, sem consciência. Os resultados mostraram falta de conscientização sobre o problema do uso e abuso de medicamentos controlados, falta de conhecimento dos locais adequados de armazenamento e descarte, e os pais foram ingênuos quanto ao problema. Além disso, esse processo ajudou a identificar variáveis de intervenção na combinação de fatores contribuintes para o trabalho. Assim, uma das variáveis de intervenção foi o acesso social com 3 fatores contribuintes. O primeiro foi um plano de ação para o armazenamento e descarte do Estado. O segundo, acesso e informações à falta de um local de descarte. E terceiro, maior conscientização entre os pais. A outra variável de intervenção encontrada foi a percepção de risco com o fator de educação sobre os riscos à saúde associados ao uso e abuso de medicamentos prescritos. A proposta original incluiu várias estratégias que, desde então, foram eliminadas. Inicialmente, eles planejaram implementar eventos chamados Take Back,
que são iniciativas e atividades locais comunitárias, o que aumentaria a participação da comunidade, além de proporcionar uma melhor plataforma para atividades de disseminação e prevenção de informações. Foram promovidos cuidadosamente eventos locais de recuperação, ocorrendo cada um com 3 meses de intervalo, mas não conseguiram envolver os membros da comunidade em nenhum dos eventos. Foi claro nesse ponto que essa estratégia não era apropriada por causa do baixo nível de conscientização dentro da comunidade. Assim, depois de conferir com o provedor de assistência técnica, decidiram abandonar essa estratégia inteiramente, redirecionando tempo e recursos em campanhas de conscientização. Portanto, o modelo lógico que você vê agora na tela é o novo, para que você possa ver a campanha de acesso ou bolsa de farmácia e o acesso social à campanha que foi realizada posteriormente. Então, como a comunidade hispânica e latina estava em um nível tão baixo de conscientização, foi decidido que projetar estratégias que iriam se sobrepor intencionalmente criaria o máximo impacto. Mudaram, então, os modelos lógicos que mostraram as 3 novas estratégias de implementação. 1, uma campanha de sacolas de farmácia. 2, uma campanha social de conscientização. E 3, uma campanha de consciência sobre os riscos. A equipe decidiu que as campanhas de percepção de risco e de conscientização iriam começar em abril de 2014, indo até dezembro de 2014. Para esta campanha, elas criaram um PSA, que é uma informação pública para cinemas. Então, 2 empresas, a NMC e Screen Vision, ajudaram esse programa no desenvolvimento das mensagens e executá-las nos teatros locais, cinemas locais, dentro do condado de Gwinnett. A partir de junho de 2014, implementaram essa campanha de conscientização sobre acesso social, que incluiu campanha de mídia, intervenções educativas em atividades comunitárias hispânicas, como feiras de saúde e apresentações de workshops para os pais. A campanha de mídia incluiu outdoors em espanhol, anúncios de jornal em execução de publicações hispânicas e latinas, e esses anúncios de rádio, PSA, e entrevistas que foram ao ar em estações de rádio hispânicas. Finalmente, implantaram a campanha de sacola de farmácia em meados de julho de 2014, durando até que as farmácias estivessem sem sacolas impressas. Então, vamos falar sobre essa campanha de sacolas de farmácia. A ideia dessa estratégia veio da campanha com base em evidências de adesivos chocantes. Mas, em vez de adesivos, eles decidiram fornecer sacolas para as farmácias, pois notaram que muitos farmacêuticos independentes distribuíam seus medicamentos em sacolas pretas, sacolas de papel pretas ou brancas, em algumas desses anúncios. Assim, eles pensaram que poderiam usar esse espaço para ajudar a educar o público sobre a campanha deste programa Geração RX. Cada farmácia recebeu inicialmente um pacote que inclui uma carta de apresentação, uma carta do Procurador-Geral da Geórgia, uma amostra de bolsa de valores, um formulário de participação com uma versão de um formulário de avaliação coletado no final do ciclo e a cada 3 meses. E de julho de 2014 a outubro de 2016, eles conseguiram entregar 769.600 sacolas bilíngues, que eram apenas em inglês e espanhol. O apoio da campanha de conscientização do acesso social ou da mídia,
os preparou especificamente para alcançar o maior número de latinos possível, através de jornais, outdoors, estação de rádio. Então, aí segue um pouco a respeito dos resultados, e aqui eu vou dizer vários números. Então, eles receberam a resposta do Mundo Hispânico, que, na verdade, é o maior jornal do estado da Geórgia. O Mundo Hispânico vende 71.500 mil cópias por semana dentro do estado da Geórgia. E tem cerca de 2.867 leitores no estado. Eles também tinham a revista Pais e Filhos, com 30 mil cópias por semana. Em torno de 9 mil leitores no estado da Geórgia. A revista Guia de Saúde era uma publicação a cada 3 meses. 30 mil exemplares por mês. Cerca de 9 mil leitores no estado. O Mundo Hispânico também possui um site digital com aproximadamente, por mês, cerca de 1.500.000 visitantes. Mas os únicos visitantes no estado da Geórgia têm aproximadamente 350 mil por mês. Eles também têm um aplicativo móvel com aproximadamente 1.250.000 visitantes. Mas no estado da Geórgia, por mês, os únicos visitantes são em torno de 2.850.000. Outro jornal que os ajudou foi o The Stadium, que tem aproximadamente 20 mil leitores por mês. Eles tinham também o El Nuevo, da Geórgia, outro grande jornal, com a circulação de 20 mil cópias, mas sua frequência é semanal, a cada 2 quintas-feiras, e é distribuído em 32 cidades da Geórgia, aproximadamente 300 mil leitores. Eles também tinham o Rádio Informação, que é um aplicativo móvel e costumava fazer um show ao vivo a cada 30 minutos a 1 hora, com uma média de ouvintes mensais de 30 mil pessoas. Eles tinham a estação de rádio El Patrón, que na época era a maior estação de rádio em espanhol, com aproximadamente 168.600 ouvintes. Tinham a Rádio Vida, uma cobertura de 96 municípios da Geórgia, e finalmente um outdoor, que alcançava mais de 10 mil pessoas somente no condado de Gwinnett. As mensagens digitais apareciam a cada 10 segundos, portanto a resposta era de aproximadamente 44.604. A outra parte da campanha de conscientização sobre o acesso social foi a oficina de pais, workshop de pais. Portanto, os pais tiveram muito sucesso durante esse período, de 2014 a 2016. Uma apresentação em PowerPoint em espanhol foi usada para educar os membros da comunidade sobre os perigos do abuso de medicamentos controlados entre jovens e sobre as maneiras pelas quais os pais podem ajudar a prevenir tais abusos, além de armazenamento e descarte adequados. Em geral, essas apresentações ocorriam em escolas ou igrejas locais. Essas apresentações eram apenas para pessoas que falavam espanhol e duravam de 45 a 60 minutos, seguidas de sessões de perguntas e respostas. Eles também forneciam um panfleto à pessoa responsável na escola ou na igreja para recrutar participantes. O panfleto mencionava o horário, a localização, a idade específica, nesse caso apenas adultos, e de modo que forneciam serviços de assistência também a crianças. Então, se os pais tinham que levar as crianças para poderem participar, eles também ofereciam esses serviços de alguém que estaria cuidando das crianças, enquanto os pais participavam. Geralmente, eles também faziam um pequeno lanche, faziam testes antes e depois da apresentação, para avaliar o impacto da apresentação, o conhecimento e a percepção dos participantes. Um total de 195 workshops foram apresentados com quase 300 participantes durante este período. Durante essa intervenção educativa, a equipe passava folhetos com informações sobre o armazenamento e descarte adequado dos medicamentos prescritos. Também tiveram a oportunidade de aumentar a conscientização
sobre o problema através das perguntas e das respostas que surgiam. Vamos falar, então, sobre percepção de risco. O objetivo da percepção de risco bilíngue era educar os pais sobre os perigos dos medicamentos prescritos e instruí-los a deixá-los trancados dentro de um armário. Durante 2014, foi realizado um PSA, anúncio público de rádio, de 15 segundos em salas de rádio de 36 semanas e em 18 telas e através de uma visualização de tela em um filme de estúdio por 12 semanas em 10 telas do cinema. Eles tinham o Telemundo, que é uma rede de televisão hispânica. Eles passaram 9 posições de segunda a sexta-feira por 2 meses. Tiveram cerca de 720 mil audiências espanholas, cobrindo todo o estado. Tinham a Azteca América, que é uma pequena rede de televisão. Eles tinham centenas de anúncios por 5 semanas, de segunda a sexta-feira. Tinham também a Univision, que eles tinham 20 anúncios de segunda a sexta-feira. E também o Nimas, que faz parte da Univision, de segunda a sexta-feira. Os 2 canais, Univision e o Nimas, tiveram aproximadamente 776.429 telespectadores hispânicos no estado da Geórgia. Então, agora vamos mostrar as mensagens que passaram no cinema. Então, vamos ouvir. Did you know that 1 in 4 teens has abused prescription medications? Must get them from family and friends. Every pill counts. Protect your kids. Lock up your meds. Text GENRX2 to 66746 to get your Fandango discount code. Ok, vamos ver então o segundo. Did you know that 1 in 4 teens has abused prescription medications? Most got them from family and friends. Every pill counts. Protect your kids. Lock up your meds. Text GENRX2 to 66746 to get your Fandango discount code. Ok, agora o anúncio de televisão. ¿Sabía usted que 1 de cada 4 adolescentes ha abusado de medicamentos recetados? Muchos los consiguen a través de familiares o amigos. Cada pastilla cuenta. Proteja a sus hijos. Guarde bajo llave los medicamentos. A imagem à direita, na verdade, o cartaz que eles tinham no condado de Gwinnett. E agora vamos ouvir a rádio, o anúncio de rádio. ¿Sabía usted que 1 de cada 4 jóvenes ha abusado de medicinas recetadas? Muchos de ellos las consiguen en sus casas, de sus amigos o familiares. Esté alerta, vigile sus medicamentos, guárdelos bajo llave. Cada pastilla cuenta. Este es un mensaje de SEDPA, el Proyecto RX y el Departamento de Salud del Comportamiento y Discapacidades del Desarrollo. Mayor información en www.sedpa.org. Pois bem. Então, o que aconteceu em seguida, em 2017, é que o DBHDD e SEDPA conduziram uma avaliação de necessidades para o condado de Gwinnett. E antes de entrar nessa parte, também, como vocês podem ver aí na tela, em 2016, eles ganharam um prêmio Emmy por um documentário que foi feito chamado Medicamentos Legalmente Perigosos, que era usado para destacar o problema dos medicamentos prescritos na comunidade hispânica na Geórgia, e tinha uma duração de 30 minutos. Então, voltando, né, em 2017, quando o DBHDD e SEDPA conduziram uma avaliação de necessidades para o condado de Gwinnett, desta vez eles incluíram todas as cidades e todas as etnias. Um dos propósitos dessa nova avaliação era incluir todas as cidades e etnias e verificar a conscientização atual sobre o assunto na comunidade latina em comparação com outras etnias. Para esta avaliação,
foram realizados 12 grupos focais na comunidade, com participantes de 12 a 26 anos ou mais. 3 grupos focais eram estudantes do ensino médio, com idades entre 12 e 14 anos. 3 grupos de estudantes, outros grupos de estudantes com idade entre 15 e 17 anos. E 3 grupos de jovens adultos de 12 a 25 anos de idade. E, finalmente, 3 grupos de adultos de 26 anos ou mais. Para recrutar participantes, foram criados 2 folhetos, um em inglês e outro apropriados em termos linguísticos e culturais, com tradução para o espanhol. Eles também obtiveram dados secundários que eram obtidos de diferentes fontes, como a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Uso de Drogas e a Pesquisa de Comportamentos de Risco em Jovens, além de informações do Census Bureau dos Estados Unidos. Os dados foram obtidos nas escolas do Condado do Gwinnett e no site do governo. E também dados locais sobre medicamentos sob prescrição foram coletados na pesquisa de saúde dos alunos do Condado de Gwinnett, no estado da Geórgia. Então, vamos falar um pouco sobre os dados secundários. Algo que eles descobriram nesses dados foi o aumento do uso de medicamentos controlados entre jovens hispânicos, de acordo com as tabelas que você pode ver aí. O número de jovens hispânicos que abusam de medicamentos prescritos ou usam indevidamente aumentaram no país nos últimos anos. Portanto, na tabela à esquerda, há uma diferença significativa nas taxas de abuso de substâncias em adolescentes hispânicos nascidos no exterior e nascidos nos Estados Unidos. Portanto, se você observar o uso não médico poderá ver a diferença com medicamentos prescritos, por exemplo, 3% dos adolescentes latinos nascidos nos Estados Unidos abusaram de medicamentos prescritos em 2009, em comparação com 2,6% de seus contrapartes estrangeiros. Na tabela 2, em uma pesquisa nacional sobre o uso de drogas e saúde em 2016, mostra que o número de hispânicos aumenta significativamente no último ano. Eles são o segundo grupo étnico que usa medicamentos prescritos de forma inadequada. De acordo com a pesquisa de estudantes da Geórgia, o percentual de estudantes relatando qualquer uso de medicamento prescrito nos últimos 30 dias, enquanto a prevalência desse uso diminuiu no condado de Catoosa, tem aumentado no condado de Early e mudou pouco entre 2012 e 2015 no condado de Gwinnett, na Geórgia. Lembre-se que esses municípios são os únicos que usam o programa Geração RX para a epidemia de medicamentos prescritos na Geórgia. De acordo com a mesma pesquisa, a porcentagem de estudantes que relataram discordar um pouco ou que discordaram fortemente de que é fácil obter medicamentos que não foram prescritos para eles. Então, vocês podem observar, no geral, o acesso a medicamentos prescritos permaneceu mais alto no condado de Early e mais baixo em Catoosa, Gwinnett, em Geórgia. Esse gráfico mostra a porcentagem de estudantes que concordaram um pouco ou fortemente que tomar medicamentos prescritos, que não foram prescritos para eles, é prejudicial à saúde. A percepção de dano dos medicamentos prescritos aumentou nos últimos anos em todos os municípios e no estado. O maior número é observado no condado de Early, embora a percepção de dano permaneça menor do que nos outros municípios e no estado. Agora, vamos falar sobre mortes por overdose de opioides por faixa etária na Geórgia. A maioria das mortes por overdose de opioides na Geórgia ocorreu devido a analgésicos opioides. Como você vê, por volta de 549, seguido por 149
por um medicamento desconhecido, heroína 121, uma combinações de heroína 81, e a maioria das mortes ocorreu entre os residentes de 30 anos ou mais, embora o número considerável de mortes tenha sido entre 20 e 24 anos, 74, e 25 a 29 anos, 126. Então, essas mortes por overdose de opioides, por raça, etnia e sexo no condado da Geórgia, a grande maioria das mortes por overdose ocorreu entre brancos não hispânicos, com 749, seguidos por negros não hispânicos ou afro-americanos, com o número 124, como pode ser visto aí na tela. Houve 19 mortes entre hispânicos ou latinos de todas as raças. A maioria, naqueles dias, era entre 550 homens em comparação com 350 mulheres. A taxa de mortalidade por overdose de opioides, ajustada à idade, no estado da Geórgia, foi de 8,8% por 100 mil pessoas. Vamos falar sobre os dados de overdose de opioides no condado de Gwinnett por idade. No condado de Gwinnett, houve um total de 75 mortes por overdoses de opioides em 2015. Cerca de metade das quais foram causadas por opioides analgésicos, OPR, 36, seguidos pela heroína, 14. Quase 3/4 das mortes ocorreram entre os residentes com 30 anos ou mais, como você pode ver na tela. Agora os dados sobre mortes por overdoses por opioides, por raça, etnia e sexo no condado de Gwinnett. A maioria das mortes ocorreu entre brancos não hispânicos, 56, seguidos por negros não hispânicos ou afro-americanos, 10. Houve 5 mortes entre indivíduos hispânicos ou latinos, 3 entre asiáticos e uma morte de um indivíduo identificado como multirracial. A maioria das mortes ocorreu entre homens, 55, em comparação com mulheres, 20. A taxa global de mortalidade por overdose de opioides ajustada à idade no condado de Gwinnett foi de 8,4% por 100 mil. No condado de Gwinnett, o número de envenenamentos ou intoxicação tem aumentado de 2012 para 2015. Essas tabelas fornecem o número de envenenamentos por tipo de prescrição de 2012 a 2015, bem como essas taxas de envenenamento por 10 mil. Na parte superior da tabela 1, há o número de intoxicações por tipo de substância. E na parte inferior, na tabela 2, a taxa de intoxicação por tipo de substância. Lembre-se que isso é somente no condado de Gwinnett. Aqui estão os resultados da avaliação de necessidades e estratégias de intervenção depois de todas essas descobertas. A campanha produziu resultados extraordinários. A tabela 1, na parte superior, mostra os resultados da avaliação de necessidades de 2013, onde a comunidade obteve o nível mais baixo de prontidão da comunidade, nível 1, o que significa falta de consciência. A tabela 2, abaixo, mostra os resultados da avaliação de necessidades de 2017, onde a comunidade, então, subiu para um nível 3, o que significa consciência vaga, mas significa que a comunidade sente que há uma preocupação local, mas não há ainda uma motivação imediata para fazer algo a respeito. Com isso em mente, a equipe, então, da geração RX passou a analisar e priorizar variáveis de intervenção e a combinação de fatores contribuintes. Para esse processo, tiveram a colaboração de 6 membros da coalizão CHISPAS, que é a Coalizão Hispânica para a Prevenção de Abuso de Substâncias no Condado de Gwinnett. Os participantes do CHISPAS primeiro atribuíram pontuações em 4 eixos.
importância, impacto, capacidade de mudança e capacitação. Em termos de importância, cada combinação, variáveis intervenientes e fatores contribuintes recebeu uma pontuação que refletia a importância dos participantes que consideravam, como eles consideravam importante tratar essa combinação. Em seguida, eles pontuaram cada combinação, variáveis e fatores contribuintes, com base em quanto impacto haveria se ocorressem mudanças positivas. Além disso, eles atribuíram uma pontuação de mutabilidade com base nas probabilidades de que vermos uma alteração nessa combinação, variáveis e fatores, nos próximos 5 anos. Por fim, eles deram uma pontuação a cada combinação de variáveis e fatores contribuintes que refletia a capacidade da coalizão de afetar as mudanças nessa área dentro de 5 anos. Os participantes dos XPAs determinaram a pontuação média para cada combinação de variáveis e fatores contribuintes e os classificaram com base nessas pontuações dadas. De acordo com os resultados, identificaram, então, 3 combinações de fatores de risco e proteção na comunidade: disponibilidade, acesso e normas sociais e comunitárias. Depois de discutido qual dessas 3 combinações seria melhor trabalhar com a comunidade, os membros das XPAs e a equipe da geração RX concordaram em trabalhar com o acesso, armazenamento e descarte adequados e normas sociais comunitárias. Percepção dos jovens sobre normas do grupo. 2 estratégias foram escolhidas para abordar esses fatores de risco na comunidade. Um modelo para campanha de normas sociais positivas e uma campanha de mídia acesso social. Vamos falar sobre a campanha social positiva. Para que a estratégia social positiva implementada no condado de Gwinnett, dentro das escolas de high school, eles queriam mudar a percepção de abuso e uso indevido de medicamentos prescritos em estudantes do ensino médio. Cada escola teria mensagens personalizadas de acordo com os dados coletados no serviço de percepção com seus próprios alunos e a pesquisa de saúde dos estudantes da Georgia, que, de acordo com os dados de 2017, diziam que o uso indevido de medicamentos prescritos entre os alunos do condado de Gwinnett estava em declínio desde 2014. A campanha de normas sociais positivas começou em 2018 e eles começaram a coletar dados na escola de high school chamada Middle Creek. Foram coletados aí 400 pesquisas de 23 a 27 de abril, de acordo com os resultados da pesquisa realizados no mês de maio. Eles trabalharam no desenvolvimento de mensagens para usar na campanha e recrutaram adolescentes para focalizar grupos e testá-los. Eles tinham 3 grupos focais de jovens e um grupo de adultos para essa estratégia. No final do curso de 2018, eles estavam prontos para implementar a campanha. Mas antes de colocar a mensagem na escola, precisavam da aprovação do diretor, que atrasou o processo 3 meses. Finalmente, eles conseguiram publicar um pôster com um design que havia sido aprovado pelo diretor em novembro, que é o pôster que você vê aí na tela. Então, eles distribuíram 24 desses pôsteres por toda a escola. Assim, para o mês de fevereiro, mudaram a mensagem que seria publicada por 8 semanas e então eles administraram as 2 pesquisas para avaliar essa estratégia. Então, essa campanha sobre as campanhas de conscientização da mídia
foi decidido, então, que eles ajudariam a obter os resultados desejados para reduzir a disponibilidade de medicamentos receitados e aumentar a consciência sobre o uso indevido dos medicamentos receitados e promover a consciência sobre armazenamento e descarte seguros desses medicamentos. Todas essas mensagens eram bilíngues, em inglês e espanhol, e as sacolas de farmácia tiveram a oportunidade de fornecer também as mensagens em idiomas asiáticos. Algo que eles descobriram era que no condado de Guiné havia e há uma comunidade asiática em crescimento e definitivamente eles queriam expandir esse alcance. Esses próximos slides vai mostrar então a apresentação, as mensagens atualmente em execução nos jornais locais de Guiné e nos outdoors. A campanha de mídia estimada da geração RX para o ano fiscal de 2018 foi de 2.050.484 indivíduos, incluindo rádio, outdoors, canais de TV e jornais em inglês e espanhol. Esses que vocês veem aí são os outdoors. Esses são os anúncios de jornais em inglês e espanhol. Esses dois são os jornais hispânicos que deram muito apoio. O La Vision, com uma distribuição mensal de 10.500 cópias apenas no condado de Guiné, e Nuevo, Georgia, com 20.000 cópias quinzenais, 300 leitores por mês, apenas no estado de Guiné. Aqui estão os anúncios de rádio. ¿Sabía usted que 1 de cada 4 jóvenes ha abusado de medicinas recetadas? Muchos de ellos los consiguen en sus casas, la de sus amigos o familiares. Esté alerta, vigile sus medicamentos, guárdelos bajo llave. Este es un mensaje de CEPA, el proyecto Generación RX y el Departamento de Salud de Comportamiento y Discapacidades del Desarrollo. Ok, vamos ver a seguinte. Did you know that 1 out of 4 youth has abused prescription drugs? Most of them find them in their own homes, friends, and relatives. Be alert, keep an eye on your meds, and lock them up. Every pill counts. This message is being brought to you by CEPA, Genrix Program, and the Department of Behavioral Health and Developmental Disabilities. Ok. O PSA de TV em inglês, que não foi possível ser executado em redes de televisão devido ao alto custo. Para a televisão espanhola, ainda estavam trabalhando e usando o antigo PSA. Todas as mensagens da campanha nos meios de comunicação foram desenvolvidas por jovens e adultos hispânicos e eram dirigidas aos adultos. Durante cada apresentação no curso para pais, a equipe levava material de impressão que os pais e adultos podiam levar para casa e conversar com seus familiares e filhos sobre medicamentos prescritos e outros medicamentos. Eles também levavam alimentos, caixas de prescrição de segurança, sobretudo com material promocional. Um total de 107 pais, incluindo a divulgação dos pais nas escolas do Condado de Guiné, participaram das apresentações durante o ano passado. Agora, sobre a campanha das sacolas de farmácia. Na campanha dos sacos de farmácia nos últimos anos, a equipe fez parceria com um total de 22 farmácias independentes no Condado de Guiné. Eles tinham 5 cidades intermediárias. 11 na cidade de Norcross, 3 em Lawrenceville, 1 em Loganville e a outra em Suiane. Eles traduziram a mensagem nesses sacos de farmácia em 6 idiomas, apropriados para a comunidade que vive no Condado de Guiné. Como foi mencionado anteriormente, esses idiomas incluíam inglês, espanhol, coreano, vietnamita, gujarati e hindi. 118.000 sacolas foram distribuídas durante o ano fiscal de 2018. A equipe farmacêutica relata que estava muito satisfeita com a campanha de sacolas de farmácia e mencionou que eles
acreditavam que a campanha estava servindo para aumentar a conscientização e gerar discussões entre os clientes. Agora na tela vocês podem ver os diferentes idiomas. A sacola de farmácia é uma das estratégias mais conhecidas na comunidade desde o início do programa. Os jornais hispânicos publicaram vários artigos sobre essa estratégia que diariamente ajudaram a aumentar a conscientização sobre o armazenamento e o descarte de medicamentos, que atualmente podem ver em um dos artigos que o jornal escreveu para eles, do programa, como vocês podem ver aí. Finalmente, em relação à campanha de conscientização sobre armazenamento e descarte, desde abril de 2016, uma equipe generosa tem ajudado a polícia do Condado de Gwinnett a implementar um Dia Nacional de Devolução de Receita com o DEA. Começaram, então, a criar um comunicado de imprensa em inglês e espanhol um mês antes do evento, e este comunicado de imprensa era enviado para diferentes mídias em inglês e espanhol, como estações de rádio, jornais, canais de televisão. E agora você pode ver algumas fotos desses dias de coleta. E um dos itens que eles estavam e onde eles foram colocados. Muito obrigada pelo seu tempo e permaneçam aí, porque em seguida eu vou mostrar para vocês as informações de contato para que vocês possam entrar em contato com o PTTC ou com a apresentadora, criadora deste webinar, diretora do projeto Geração RX, Diana Plazas. E logo em seguida eu vou ler todas as perguntas e respostas que surgiram durante esta apresentação ao vivo. E há informações muito importantes e novas durante essa sessão de perguntas e respostas. E logo em seguida, vocês têm que clicar em um link que vai aparecer para completar uma avaliação sobre esta webconferência. Então, aí são as informações de contato. E vocês podem entrar em contato com a diretora do projeto, Diana Plazas, com perguntas ou informações que vocês desejam obter. Aí as informações de contato do PTTC. E então eu vou começar a ler as perguntas da sessão de perguntas e respostas. Então a primeira pergunta: você gostaria de compartilhar uma cópia do seu relatório de avaliação das pesquisas de dados primários que foi utilizada? No final, você precisa de uma avaliação das comunidades para fazer este projeto? Então, Diana responde que sim, que tudo que precisar, podem avisar, que ela vai enviar um e-mail e poder ajudá-los da melhor maneira possível. Uma outra pergunta. Essa informação sobre mensagens de texto é incrível. Existe algum relatório disponível? Então, ela diz, sim, na verdade, posso enviar um e-mail também e também enviar a página do DBHDD, do Departamento do Governo, e do Geração RX, para que eles possam ver todos esses relatórios no website. Não apenas para o condado de Gwinnett, mas também para os outros condados, porque é sabido que nem todas as comunidades são semelhantes. Na verdade, como ela mencionou na apresentação, o condado de Gwinnett possui a maior comunidade hispânica no estado da Geórgia, e nos outros condados é provável que eles tenham apenas 1 ou 2% da comunidade hispânica. Então, isso implica em que vai haver mudança, sim, no relatório por causa disso, porque você tem menos comunidade hispânica do que outros municípios na região. Outra pergunta. Você pode compartilhar seu banco de dados do PowerPoint de sua pesquisa, por favor? Então, a Diana diz que sim, definitivamente gostaria de tentar e compartilhar tudo o que fizeram. E, posteriormente, pode responder a isso via e-mail também.
A próxima pergunta. Eu estava pensando sobre a apresentação para os pais, para aumentar a conscientização sobre as drogas, que fazia parte do programa. E gostaria de aprender mais sobre isso. Então, Diana explica que para esta apresentação, eles criaram algo muito simples. Mesmo com o idioma, algo que descobriram na comunidade hispânica é que a maioria das pessoas só haviam frequentado a escola primária. Portanto, a linguagem utilizada deveria ser muito básica, da mesma maneira que a apresentação. Então, cada slide deve ser muito simples, muito gráfico e mostrar todas as coisas possíveis, bem detalhadas, mas que tudo depende da comunidade em que você está trabalhando. Então, ela diz que às vezes vê em outros lugares, em outros condados no estado da Geórgia, onde a comunidade hispânica tem um nível já um pouco mais alto educacional. Então, tudo tem que ser adaptado e depende disso. A próxima pergunta é: que estudos ou técnicas são recomendadas para discussões? Então, Diana diz que tudo depende da avaliação de necessidades. É muito difícil implementar algo que você não sabe se realmente funcionará ou não. Então, antes de qualquer implementação, é muito necessário fazer uma avaliação das necessidades e tudo vai depender do nível de preparação. O que aconteceu no projeto deles, se você ver a primeira avaliação de necessidades, é que eles tinham muito pouca informação na comunidade sobre medicamentos controlados. Então, tiveram que começar do zero. Por isso é que eles usaram a campanha e os workshops de mídia. Agora, quando você vê que a comunidade, de acordo com suas pesquisas, mostra que tem um nível mais alto, então você vai começar de uma maneira mais avançada. Então, não apenas é preciso fazer essa avaliação, não apenas para quem não conhece ou conhece o problema, mas também para aqueles que já têm uma noção sobre o problema e sabem disso, ainda é necessário que eles entrem em contato com essas informações de conscientização. É preciso ver que, desta vez, eles começaram com normas sociais positivas com crianças, alunos do ensino médio, e que a avaliação deles de necessidades se baseou nessa avaliação de cada estratégia, cada técnica, tinha que depender da avaliação e dos modelos lógicos que eles utilizaram para fazer um estudo daquela comunidade local. Próxima pergunta: como e onde eles ilustram o endereço individual? Ou isso foi um problema? Então, ela diz que isso é realmente algo que provavelmente todos nós, em cada comunidade, temos. É uma questão que consideramos na comunidade hispânica e latina, na comunidade asiática, que podemos ver em uma comunidade afro-americana. Temos muitas pessoas com baixa escolaridade de várias maneiras. Então, como ela mencionou antes com os workshops, é preciso conhecer muito bem a comunidade, conversar com as pessoas. E tudo que eles apresentaram deveria ser muito básico, de acordo com essas conversas, de acordo com esse conhecimento específico sobre aquelas comunidades. Às vezes, a Diana diz que ela ainda usa a oficina básica, uma linguagem básica, para pessoas que sabem um pouco mais sobre o assunto. Mas por quê? Ela explica que, caso eles queiram saber como falar, como fornecer informações a outras pessoas, é preciso que essas pessoas, mesmo que tenham um nível de escolaridade mais alto, saibam como explicar, como transmitir essas informações para as pessoas que têm um nível educacional mais baixo. Próxima pergunta: existem vídeos e mensagens disponíveis para uso? As mensagens mostradas na apresentação, ela diz que tem na página do YouTube, na página da CETPA, e realmente ela não sabe se é possível configurá-los, mas que ela vai conversar com supervisores e ver se poderia colocá-los disponíveis. De qualquer maneira, ela recomenda que a página do Geração RX e do DBHDD do governo tem muitos outros vídeos e anúncios de serviço público, rádio,
e outras coisas que qualquer pessoa pode ter acesso e usar. Outra pergunta. Se a porcentagem de uso de álcool e drogas e a tabela do PowerPoint em azul e vermelho é a taxa no estado da Geórgia ou na escala nacional? Então, ela diz que tudo era, na verdade, sobre medicamento com receita médica, não tinha nada a ver com álcool. E ela diz que sim, se de acordo com o que ela lembra, que era bem no início dos dados iniciais, está certo que esse gráfico é, então, nacional, mas sobre medicamentos prescritos. Então, dessa maneira, chegamos ao final desta conferência. E, então, aí está o lembrete para que vocês completem essa avaliação de satisfação que vai vir logo em seguida. Muito obrigada por participar desta conferência web.